A amizade entre Giovanna e Fábio floresceu nos corredores de sua escola, onde compartilharam uma carteira por 5 anos. Seus dias eram preenchidos com segredos sussurrados, colas compartilhadas e a troca de lanches da cantina. Eles caminhavam juntos para casa todos os dias, com a jornada terminando no primeiro cruzamento, onde se despediam com a promessa de se encontrar novamente no dia seguinte. Suas famílias eram entrelaçadas, com os pais trabalhando juntos e visitando frequentemente as casas um do outro, levando Giovanna e Fábio junto. Apesar de sua proximidade, Fábio adorava provocar Giovanna por seu corte de cabelo curto, chamando-a brincalhão de moleca, o que sempre acendia um pequeno fogo nela. Ela retrucava, repreendendo-o pela sujeira que parecia permanentemente alojada sob suas unhas e pelas caras engraçadas que ele fazia, que ela fingia desprezar. Suas brigas eram um pano de fundo constante para a infância deles. No entanto, seus pais frequentemente riam, insinuando que um dia os dois acabariam juntos. E foi exatamente o que aconteceu depois do ensino médio. Eles se aventuraram na mesma faculdade, deliciando-se com sua nova liberdade encontrada. Eles passaram incontáveis noites explorando a cidade, assistindo o nascer do sol e criando memórias à beira da baía, com varas cheias de marshmallows sobre uma fogueira aconchegante. Seu vínculo se aprofundou, livre da supervisão dos pais, e não demorou muito para que Fábio propusesse. O sim de Giovanna veio com uma única condição: eles terminariam a educação antes de caminhar até o altar. Seu casamento foi uma cerimônia simples, exatamente como eles queriam. Após trocarem votos e uma soltura simbólica de pombas, eles celebraram com seus familiares e amigos mais próximos na casa da família de Fábio. O encontro modesto estava cheio de risadas. A vida após a faculdade os viu mergulhando em suas carreiras como engenheiros, onde encontraram sucesso considerável. No entanto, foram os pequenos momentos em casa que tiveram mais peso para eles, especialmente para Giovanna. Ela frequentemente se pegava olhando para a foto de seu casamento, um instantâneo de alegria juvenil e simplicidade, com Fábio em uma camisa casual e ela em um vestido de verão. Ao lado, pendiam fotos com crianças, cuja risada era capturada no tempo, mas não eram filhos de Giovanna e Fábio. Eram seus primos, que eles frequentemente cuidavam, preenchendo sua casa com os ecos de uma família que ansiavam, mas não podiam ter. Giovanna sempre imaginou uma casa cheia com o barulho dos pezinhos, mas o destino tinha outros planos. A notícia de que ela nunca poderia ter filhos estilhaçou seus sonhos em pedaços incoletáveis. O peso dessa realidade frequentemente pesava sobre ela, quebrando o silêncio de sua casa com seus soluços. Fábio, sempre firme, estava ao seu lado através da tempestade de emoções. Poucos poderiam suportar tanta dor com a graça que ele demonstrava. Seu amor por Giovanna era inabalável, um testemunho da profundidade de seu vínculo. A ausência de filhos próprios não diminuiu sua devoção, apenas a aprofundou. Fábio havia se tornado adepto em navegar pelas tempestades emocionais de Giovanna, mantendo uma calma que muitas vezes a intrigava. Ela não conseguia entender como ele permanecia tão composto diante de suas explosões tumultuadas. No entanto, Fábio não era imune ao estresse. Ele tinha seus pontos de ruptura e, quando ultrapassados, intensas discussões irrompiam entre eles. Giovanna, em seus momentos de dúvida, às vezes o acusava de ficar com ela apenas pela perspectiva de herdar a próspera fazenda de sua família. Como única herdeira de seus pais envelhecidos, ela suspeitava que seu compromisso não estava ancorado no amor, mas na atração pela terra. Quando confrontado com tais acusações, a resposta de Fábio era risada, não raiva. Seu profundo afeto por Giovanna o protegia de se ofender. Criado em uma família militar, Fábio estava acostumado a trocas diretas. Seu pai, Rafael, um veterano de 40 anos, havia incutido nele não apenas disciplina e dever, mas um profundo respeito por proteger e valorizar as mulheres. O compromisso de Fábio com Giovanna era inabalável, apesar dos detratores que o consideravam um tolo por dedicar sua vida a uma mulher que não podia ter filhos.
Ele permaneceu firme. Sua fé desempenhou um papel significativo em sua resiliência. Ele acreditava que sua união era divinamente ordenada e confiava no propósito por trás de seus desafios. Seus valores tradicionais, profundamente influenciados por sua mãe, Leila, eram a base de seu caráter. Quando seus pais souberam de sua incapacidade de ter filhos, o apoio deles nunca vacilou. Eles ansiavam por netos, mas seu amor e aceitação permaneceram constantes. Leila, sempre a sábia, frequentemente transmitia sabedoria a Fábio, lembrando-o das alegrias e provações da paternidade com um toque de humor. Filho, você mesmo foi um punhado. Aproveite o tempo para desfrutar a vida juntos. Com o tempo, Giovanna encontrou uma maneira de se reconciliar com a probabilidade de não ter filhos. À medida que os anos passavam, ela investia sua energia em sua carreira, subindo de posições na empresa onde começou como estagiária. Havia uma pontada em seu coração sempre que via famílias jovens, um lembrete do que ela desejava, mas não podia ter. Na noite de seu 30º aniversário, Fábio a levou para um restaurante romântico e acolhedor, preparando o cenário para uma celebração especial. Sentada à frente dele, Giovanna não podia deixar de se sentir grata. Fábio era sua rocha, sua constante em um mar de incertezas. Sua presença era a âncora que a mantinha sã diante da turbulência de seus sonhos não realizados de maternidade. Suas palavras de encorajamento, lembrando-a de que a vida era rica em outras alegrias e propósitos, frequentemente a ajudavam a se reencontrar. O jantar íntimo foi subitamente interrompido por um toque de telefone. Giovanna se desculpou para atender, reconhecendo o número como o de Manuela, uma amiga do ensino médio. Feliz aniversário, Giovanna. Como está sua noite? A voz de Manuela transbordava pelo telefone, repleta de empolgação. Antes que Giovanna pudesse responder, o tom de Manuela subiu ainda mais com entusiasmo. Tenho a notícia mais incrível, Giovanna. É sobre gravidez. Ela exclamou, sua risada vazando pela linha. Giovanna, sentindo uma pontada no coração, momentaneamente colocou o telefone de lado, juntando sua compostura. Pegando-o novamente, ela respondeu com uma alegria forçada. Sim, Manuela, você mencionou sua gravidez algumas vezes, na verdade. Manuela, não desanimada pela resposta sem brilho de Giovanna. Não, Giovanna. É ainda mais incrível que isso. Acabamos de fazer outro ultrassom. E adivinha? Gêmeos, Giovanna, gêmeos. Você acredita? O volume da voz de Manuela fez Giovanna afastar o telefone do ouvido. Ela esperou o jorro de entusiasmo de Manuela diminuir antes de falar novamente. Sua voz firme e desprovida de qualquer ressentimento. Apesar da insensibilidade do momento escolhido por sua amiga, Giovanna não guardava rancor. A alegria de Manuela era genuína e Giovanna sabia que não tinha a intenção de causar dor. Isso é realmente algo, Manuela. Parabéns, Giovanna conseguiu dizer, suas palavras medidas, escondendo a dor que a notícia de Manuela havia inadvertidamente aprofundado. O entusiasmo de Manuela era uma característica que Giovanna havia aprendido a esperar ao longo dos anos. Se isso vinha da disposição natural de Manuela ou de um desejo de ostentar os marcos de sua vida, não estava claro para Giovanna. Após alguns minutos de conversa animada, Manuela pareceu lembrar a ocasião pela qual estava ligando. Vou te deixar agora, Giovanna. Eu simplesmente não podia guardar essa notícia só para mim por mais tempo. Eu tinha que te contar. Você não está emocionada por nós? Manuela perguntou. Sua voz transbordando com antecipação pela reação de Giovanna. Giovanna reunia o máximo de entusiasmo que podia. Absolutamente, Manuela. Isso é uma notícia fantástica. Murilo e Bruno devem estar nas nuvens, ela respondeu. Seu tom cuidadosamente alegre para combinar com a empolgação de Manuela. Por baixo de sua resposta educada, Giovanna lutava contra o desejo de expressar seus verdadeiros sentimentos, de dizer a Manuela como sua ligação havia lançado uma sombra sobre seu aniversário. Mas ela se conteve,
não querendo diminuir a alegria de Manuela ou adicionar mais estresse à sua própria vida. Ela encerrou a chamada e encontrou o olhar de Fábio, encontrando consolo em seus olhos compreensivos. Sim, uma bela surpresa de aniversário, Giovanna comentou secamente. Seu olhar se desviava enquanto ela processava a conversa. Manuela, ligeiramente mais jovem e notavelmente menor em estatura, frequentemente era alvo de valentões na escola. Giovanna especulava que essas experiências precoces poderiam ter contribuído para os comentários às vezes desconsiderados de Manuela, que Giovanna escolhia ignorar por um sentimento de proteção e amizade de longa data. Durante o casamento de Manuela e Murilo, onde Giovanna serviu como testemunha do noivo, ela achou Murilo bastante charmoso. A aparência alta e bonita de Murilo deixou uma impressão positiva nela. Fábio, no entanto, não compartilhava a visão favorável de Giovanna sobre Murilo. Conhecendo Murilo desde o ensino médio, Fábio o lembrava como um excêntrico, sua opinião não baseada em um único incidente, mas em uma série de comportamentos peculiares. Fábio recordou um episódio particularmente perturbador dos dias de escola. Voltando para casa uma tarde, os meninos avistaram um ninho de pássaros em uma árvore. Murilo subiu e, para o horror de seus colegas, começou a encher os bolsos com os filhotes indefesos. Quando questionado, Murilo afirmou friamente que pretendia alimentá-los ao seu cachorro. A crueldade e estranheza do ato ficaram com Fábio, moldando sua impressão duradoura de Murilo, não apenas como cruel, mas peculiar de uma maneira inquietante. Em outra ocasião, Fábio flagrou Murilo em um ato duvidoso perto da máquina de venda automática, tentando manipular o slot de moedas com uma ferramenta metálica plana para obter um refrigerante grátis. Apesar de ter dinheiro, Murilo optou por mexer na máquina, que acabou quebrando naquele dia. Fábio não conseguia entender tal comportamento. Parecia ser apenas parte da natureza de Murilo. Fábio tinha suas reservas sobre Murilo e até tentou compartilhar suas preocupações com Manuela antes de se casarem, insinuando que ela talvez devesse pensar 2 vezes sobre sua escolha. Ele meio que esperava que o casamento deles vacilasse logo no início, mas, para sua surpresa, a união de Manuela e Murilo permaneceu forte. 8 anos depois, eles estavam felizmente casados, criando seu filho Bruno e aguardando ansiosamente a chegada dos gêmeos. À medida que a gravidez de Manuela avançava, tarefas cotidianas se tornavam cada vez mais desafiadoras para ela, especialmente com Murilo frequentemente fora em viagens de negócios. O trabalho de Murilo como vendedor de caminhonetes usadas o mantinha na estrada, procurando por negócios em veículos que ele poderia reformar e vender por lucro. Durante as viagens de Murilo, Manuela às vezes buscava a companhia de Giovanna, pedindo-lhe para passar para um bate-papo. Após uma dessas visitas, Giovanna voltou para casa sentindo-se totalmente esgotada e fora de si. Fábio ainda não tinha voltado do trabalho e, quando ela tentou ligar para ele, não houve resposta. Esse padrão de Fábio voltar para casa tarde tinha se tornado mais frequente nos últimos dias, e Giovanna achava isso incomum. Ela esperou por ele até as 23 horas daquela noite e, quando ele finalmente chegou, ela não pôde deixar de questionar seu paradeiro. Fábio explicou que tinha sido retido no trabalho devido a um projeto urgente. O cliente havia solicitado um cronograma acelerado, obrigando sua equipe a trabalhar horas extras para atender ao novo prazo. Giovanna, muito cansada para investigar mais, aceitou sua explicação sem entrar em detalhes, o que Fábio teria achado difícil de elaborar em sua linha de trabalho. Mudanças de horários e horas extras não eram incomuns para atender prazos apertados e entregar resultados prontamente. O novo hábito de Fábio de chegar em casa tarde continuou, cada noite seguindo o mesmo padrão, chegando tarde, tomando um banho silenciosamente e deslizando para a cama. Cuidadoso para não perturbar Giovanna, uma noite, após um dia incomumente longo em seu próprio trabalho, Giovanna passou pelo escritório de Fábio e notou a ausência de carros no estacionamento,
incluindo o de Fábio. No entanto, ele chegou em casa tarde novamente aquela noite. "Por que você ainda está acordada, querida?" Fábio perguntou, surpreso ao encontrar Giovanna sentada na cama apenas lendo. Giovanna respondeu, colocando seu livro de lado. Ela se aventurou cautelosamente. "Outra noite longa no escritório?" "Sim, tem sido agitado ultimamente." Fábio admitiu com um suspiro cansado. Giovanna deixou a conversa morrer ali, mas uma semente de dúvida havia se plantado em sua mente. A evasividade de Fábio e as inconsistências que ela notou eram alarmantes. Em vez de saltar para conclusões, ela decidiu buscar conselhos da única pessoa a quem sempre recorria em momentos de incerteza, sua mãe, Isabela. A reação de Isabela às preocupações de Giovanna não foi o que Giovanna esperava. A portas fechadas, Isabela falou em tons apressados e baixos. "Giovanna, pense bem. Parece que Fábio pode estar perdendo o interesse. Talvez haja outra pessoa." Giovanna forçou um sorriso, tentando aliviar o clima. "Eu pareço tão desinteressante assim, mãe." "Não é sobre sua aparência, Giovanna. Você é linda." Isabela a tranquilizou, mas a atração não é apenas superficial. "Então, sobre o que é?" Giovanna perguntou, sentindo-se cada vez mais perplexa. "É sobre a energia que você carrega. O brilho no seu olhar, a confiança no seu andar. Onde está a vibrante Giovanna que eu conhecia? Você deixou os desafios da vida te abaterem demais." Isabela observou com uma mistura de preocupação e frustração. Fábio se apaixonou pela mulher animada e vivaz. É importante lembrar quem você era quando vocês dois se apaixonaram. Giovanna tentou tranquilizar sua mãe, relembrando as raízes profundas de seu relacionamento com Fábio. "Mãe, Fábio esteve lá por mim desde que éramos crianças. Lembra do incidente com o esterco na fazenda? Ele não se importou com a bagunça. Ele apenas me ajudou a superar. Ele não é superficial." Isabela, no entanto, permaneceu cética. "Tudo bem, mas se as coisas derem errado, não diga que eu não avisei." Ela retrucou, deixando Giovanna ponderar sobre suas palavras. Algumas noites depois, com Fábio ainda ausente às 22 horas, a ansiedade de Giovanna atingiu o pico. Ela dirigiu até o escritório dele, um lugar onde seu carro geralmente estava estacionado, mas encontrou o lote vazio. Ela o chamou, seu coração acelerando a cada toque. As possibilidades a atormentavam. Ele estava em apuros ou pior, atraía? Quando Fábio finalmente atendeu, Giovanna mascarou sua preocupação com um tom casual. "Ei, você está a caminho de casa?" Ela perguntou, esperando alguma pista em sua resposta. "Sim, estarei aí em breve." "Pode ir descansar," Fábio respondeu. Sua voz cansada, mas calma. "Ainda no escritório?" Giovanna pressionou, buscando a verdade. "Sim, só terminando. Não me espere acordada." Ele a tranquilizou, mas suas palavras fizeram pouco para aliviar sua mente. Desligando, Giovanna foi engolfada por uma onda de raiva e descrença. As mentiras de Fábio eram palpáveis, e ela se sentiu traída. Confusão e dor turvavam seus pensamentos enquanto ela dirigia de volta para casa, sua mente acelerada com perguntas e dúvidas. De volta à cama, o sono a evitava. Ela ensaiava a confrontação que inevitavelmente se desenrolaria com o retorno de Fábio, cada cenário imaginado alimentando sua inquietação. A noite se estendeu, um prelúdio tumultuado para o inevitável cara a cara que os aguardava. Assim que Fábio fez sua entrada noturna usual, tomou um banho e estava prestes a juntar-se a ela na cama, Giovanna quebrou o silêncio com uma voz clara e desperta. "Como foi seu dia, Fábio?" ela perguntou. Seu tom indicava que essa era mais do que uma pergunta casual. Surpreso por encontrá-la acordada, Fábio sentiu a gravidade por trás do uso de seu nome completo. Ele podia sentir a tensão no ar, sua respiração um pouco errática, sinalizando seu distúrbio. "Você me ama, Fábio?" Giovanna interrompeu antes que ele pudesse responder à sua pergunta inicial. Sem hesitação, Fábio afirmou. "Claro que sim." Ele a beijou gentilmente no ombro
envolvendo-a em um abraço tranquilizador. O que está te incomodando, Giovanna? Você parece preocupada. Ele sondou, sentindo sua inquietação. Giovanna respirou fundo, reunindo coragem para expressar suas preocupações. Fábio, precisamos conversar. Suas noites fora... Elas não são apenas por causa do trabalho, são... Sua voz vacilava entre esperança e dúvida, buscando a verdade que lhe havia escapado. Fábio pausou, a gravidade da conversa pesando fortemente sobre ele. Com um suspiro resignado, ele encontrou os olhos dela. A verdade abrindo caminho para a superfície. Giovanna, você está certa. Tem mais do que apenas trabalho me mantendo até tarde. Eu assumi um projeto especial. Ele admitiu, seu tom revelando uma mistura de empolgação e nervosismo. O coração de Giovanna acelerou. Sua mente girava com perguntas. Que tipo de projeto especial? Fábio, o que está acontecendo? Ela pressionou, sua preocupação misturada com um toque de medo. Fábio se aproximou, suas mãos envolvendo as dela, buscando fechar a lacuna que as dúvidas dela haviam criado. É difícil explicar agora, mas é uma oportunidade que eu não podia deixar passar. Isso pode mudar as coisas para nós. Giovanna, eu só preciso de um pouco mais de tempo antes de poder compartilhar tudo. Por favor, você pode confiar em mim um pouco mais? Ele implorou, seus olhos transmitindo um apelo sincero por compreensão. Na profundidade do olhar de Fábio, Giovanna procurou pelo conforto familiar do homem com quem se casou. Apesar da tempestade de emoções girando dentro dela, ela encontrou um vislumbre de esperança em seu apelo sincero. Com um aceno hesitante, ela escolheu se apoiar na fundação de confiança que havia ancorado seu relacionamento. Tudo bem, Fábio. Eu vou confiar em você. Mas, por favor, não me deixe às escuras. Estamos nisso juntos. Ela respondeu, sua voz suave, mas firme. Seu testemunho de sua vontade de ficar ao lado dele, embora com um coração repleto de um otimismo cauteloso pelo futuro que estavam construindo juntos. Giovanna se adaptou ao novo normal das noites tardias de Fábio, tentando ao máximo criar momentos juntos, particularmente na calma das manhãs cedo durante o café da manhã. Fábio, por sua vez, permaneceu o mesmo parceiro de apoio e otimista, embora o segredo em torno de seu trabalho extra lançasse uma sombra de mistério sobre suas conversas. Apesar das sondagens gentis de Giovanna, Fábio manteve os detalhes de seu trabalho noturno reservados, deixando Giovanna se perguntar e se preocupar em silêncio. Uma noite, ao retornar do trabalho, Giovanna foi recebida pela senhora Nicole, sua vizinha idosa e geralmente alegre, que parecia estar lutando com algo em sua mente. Boa noite, Giovanna. Como está tudo indo? Senhora Nicole perguntou, seu tom mais cauteloso que o usual enquanto oferecia um abraço caloroso, mas hesitante. Estou bem, obrigada. E você, senhora Nicole? Giovanna respondeu, sentindo a hesitação no comportamento de sua vizinha. Seguindo em frente, senhora Nicole respondeu. Em seguida, mudou rapidamente de assunto. Querida Giovanna, posso te perguntar algo um pouco pessoal? Giovanna, intrigada e ligeiramente preocupada, assentiu. Claro. O que foi, senhora Nicole? Ela gesticulou em direção a um banco próximo. Vamos sentar um momento, vamos? Minhas velhas pernas não são mais o que costumavam ser. Ela riu, mascarando sua apreensão. Uma vez sentadas, ela se inclinou, sua voz baixando para um sussurro. É sobre o Fábio. As coisas estão bem entre vocês dois? Algum desacordo? Giovanna ficou surpresa. Não, de forma alguma. Há algo que eu deveria saber? Senhora Nicole respirou fundo. Bem, provavelmente não é nada, mas algumas noites atrás eu vi algo estranho. Não conseguia dormir, sabe? Pressão alta atacando novamente. Então eu dei uma voltinha para pegar um ar fresco. E foi quando eu vi o carro do Fábio chegando. Achei um pouco estranho. Ele voltando para casa a essa hora. Giovanna interrompeu. Ele tem tido que trabalhar até tarde bastante ultimamente. Imaginei tanto.
continuou Sra. Nicole. Mas aqui está a parte peculiar. Quando ele estava saindo do carro, o telefone dele tocou. Parecia uma ligação rotineira. Talvez um lembrete para pegar algumas compras, leite, ovos, esse tipo de coisa. Mas à 1 da manhã eu achei estranho, só isso. Não queria bisbilhotar e certamente não desejo causar nenhum alvoroço. Apenas pensei que era incomum e senti que você deveria saber. Já passava da meia-noite. Giovanna se encontrava mais uma vez esperando na cozinha. Sua mente girava com perguntas que ela não conseguia ignorar. Quando Fábio entrou, sua chegada foi tão quieta quanto sempre. Sua rotina inalterada. Após trocar de roupa, ele se aproximou de Giovanna, pretendendo compartilhar um beijo costumeiro. Ei, por que você ainda está acordada? Eu disse para você não me esperar, disse Fábio, sua voz tingida de preocupação. Giovanna se inclinou, sua voz mal acima de um sussurro. Não consigo dormir. Não com todas essas perguntas na minha cabeça. A senhora Nicole viu você ontem à noite recebendo uma ligação sobre compras. Ela confessou, buscando respostas. A reação de Fábio foi rápida. Ele se desvencilhou gentilmente do abraço dela e deu um passo para trás. Sua expressão, uma de resignação. O que você quer saber, Giovanna? Ele perguntou, sua paciência se esgotando. Quem precisava dessas compras tão tarde da noite? Ela pressionou, esperando por alguma clareza. Fábio, cansado do dia, encostou-se no parapeito da janela. O peso da conversa evidente. Giovanna, estou exausto. Podemos não fazer isso agora? Não posso te falar sobre as compras, disse ele. Sua voz pesada com fadiga. É isso que seu trabalho secreto é sobre? Comprar compras? A voz de Giovanna estava tingida de incredulidade e frustração. Sim, Fábio admitiu, sua resposta curta e sem mais explicações. Giovanna, incapaz de conter sua confusão e crescente suspeita, andava de um lado para o outro na cozinha, seus pensamentos acelerados. Fábio a observou silenciosamente por um momento antes de avançar, suas mãos gentilmente repousando sobre os ombros dela. Seu gesto destinado a acalmar Giovanna. Ouça-me. Não há outra mulher, se é isso que está te preocupando. Você pode escolher acreditar em mim ou não, mas seria mais fácil se você acreditasse. Fábio a assegurou, seu tom sincero. E você ainda não vai me dizer para quem são essas compras? Giovanna perguntou, sua voz traindo seu tumulto interno. Ainda não, ele respondeu, sua voz firme, mas gentil. Giovanna soltou uma risada nervosa, a situação beirando o absurdo. O que é tudo isso, Fábio? Você está cuidando de alguém? É isso? Fábio soltou um suspiro cansado. Algo assim, sim. Giovanna, meio brincando, meio séria, pressionou mais. E essa pessoa que você está ajudando é uma mulher deslumbrante, com uma presença cativante? O aperto de Fábio apertou, puxando-a para perto. Seu calor envolvendo-a. Não, Giovanna. Que histórias você está criando na sua mente? Ele a tranquilizou, beijando a parte de trás da cabeça dela suavemente. Você tem se perdido naqueles romances novamente? Giovanna permaneceu em silêncio, aconchegada contra ele. Seus pensamentos acelerados, gradualmente se acalmando com o ritmo estável do batimento cardíaco dele. Nesse momento de proximidade, seus medos e ciúmes pareciam triviais, ofuscados pelo vínculo tangível que compartilhavam. Ela percebeu o erro em deixar a suspeita e o boato perturbar a confiança e o conforto que haviam construído juntos. Era melhor se apegar a esse abraço, essa conexão, do que deixar dúvidas e preocupações afastá-los. Giovanna tomou a decisão consciente de abandonar o assunto do misterioso trabalho noturno de Fábio, optando por não envolver sua mãe e evitar preocupações e especulações desnecessárias. Em vez disso, ela canalizou sua energia para as próximas celebrações de Natal, determinada a torná-las memoráveis e compensar a decepção do ano anterior, quando uma doença os confinou ao apartamento, longe das tradições festivas planejadas. Este ano,
Impulsionada pela perspectiva de uma celebração alegre, Giovanna tinha uma surpresa especial na manga para Fábio, uma viagem às Bahamas. A descoberta de passagens acessíveis parecia um golpe de sorte, e ela aguardava ansiosamente o dia de Natal para revelar sua surpresa, cuidadosamente colocando os ingressos em um envelope decorativo para a grande revelação. A celebração de Natal estava marcada para acontecer na casa dos pais de Giovanna, um lugar que guardava memórias queridas para ambos, Giovanna e Fábio, ecoando com risadas e histórias de seus dias mais jovens. Vestida para a ocasião, Giovanna admirou seu reflexo no espelho antes de se juntar às festividades lá embaixo. A cena junto à árvore de Natal era perfeita, com Fábio arrumando os presentes. Sua aparência lembrava um anúncio de feriado aconchegante, vestido com uma blusa de tricô verde escura, um presente de sua mãe, anunciando sua prontidão. Giovanna foi recebida com elogios calorosos de sua sogra, que brincou, fingindo estar surpresa com a elegância de Giovanna. Fábio também ofereceu seu louvor, seu braço encontrando seu lugar familiar ao redor da cintura de Giovanna, enquanto se preparavam para completar a exibição de presentes sob a árvore cintilante com um envelope discretamente colocado entre os outros presentes. Giovanna atendeu ao chamado de sua mãe da cozinha, vestindo um avental. Ela se ocupou com os retoques finais no jantar, transferindo saladas e carnes fatiadas para a mesa e garantindo que tudo estivesse perfeitamente arranjado para a refeição em família. Conforme se reuniam ao redor da mesa, o aroma da carne reaquecida se misturava ao cheiro fresco de pinho, preparando o cenário para um jantar de Natal repleto de calor, risadas e a promessa de criar novas memórias para adicionar à sua coleção preciosa. A atmosfera festiva estava a todo vapor, com risadas ecoando pelo cômodo, enquanto pratos de petiscos rapidamente se esvaziavam, e o calor do vinho trazia um brilho rosado às bochechas de todos. A mãe de Fábio era um turbilhão de atividades, desaparecendo frequentemente na cozinha para surgir com mais um prato de purê de batatas ou uma travessa de carne para repor os suprimentos que diminuíam. À medida que a noite progredia, o grupo se mudava para a sala de estar, aconchegando-se sob cobertores no sofá, o ar preenchido com a confortável calmaria pós-jantar em meio ao bate-papo relaxado. A mãe de Fábio desempenhava o papel de ajudante do Papai Noel, distribuindo presentes com anúncios alegres dos destinatários. Quando chegou a vez de Fábio, ele recebeu um envelope de Giovanna, provocando uma brincadeira sobre seu conteúdo. A réplica de Giovanna, insinuando uma surpresa muito melhor que papéis de divórcio, despertou a curiosidade de todos. A descoberta de Fábio dos vouchers de viagem para as Bahamas provocou suspiros de empolgação e felicitações, com Giovanna radiante pelo sucesso de sua surpresa e pelo esforço coletivo para mantê-la em segredo. No entanto, a reação de Fábio não foi como esperado. A alegria no rosto de Giovanna desvaneceu ao notar sua expressão preocupada, provocando uma conversa privada na varanda. O ar frio lá fora contrastava fortemente com o calor da reunião que deixaram para trás. Os ingressos esquecidos serviam como um testemunho silencioso do drama que se desenrolava. A admissão de Fábio de que seu trabalho misterioso o impediria de participar da viagem deixou Giovanna atordoada. A revelação de que ele não precisaria estar no escritório, mas ainda estava preso a seus compromissos, aumentou sua frustração e confusão. Seus pedidos por uma explicação, um anseio pelo tempo de qualidade que uma vez valorizaram, ficaram sem resposta, aprofundando o abismo entre eles. A exigência de Giovanna por transparência, encontrada com o sorriso resignado e o encolher de ombros não comprometido de Fábio, foi a gota d'água. Sentindo-se traída e marginalizada, ela recuou para dentro. O som da porta batendo marcava o fim de sua conversa e deixava seu relacionamento em território incerto. O som agudo da porta batendo ecoou pela casa, fazendo os pais de Giovanna e Fábio se sobressaltarem de suas posições confortáveis.
Giovanna, sobrecarregada e buscando consolo, ignorou os olhares preocupados e as palavras murmuradas de conforto daqueles ao seu redor. Ela removeu rapidamente suas botas e casaco, seus movimentos rápidos e determinados. Com o coração pesado, ela se retirou para o andar de cima, trancando-se longe do mundo para lamentar o abismo que se formou entre ela e Fábio. Enrolada no chão ao lado de sua cama, Giovanna permitiu que suas lágrimas fluíssem livremente. O silêncio do quarto pontuado apenas por seus soluços silenciosos. O tumulto emocional se torcia dentro dela, tão tangível quanto os fios de cabelo que ela enrolava em torno de seus dedos angustiados. 1 hora se passou antes de Giovanna encontrar a força para se levantar. Sua decisão tomada. Ela arrumou uma mala com o coração pesado. Sua despedida de seus pais foi breve e tingida com uma finalidade que deixou a sala carregada de palavras não ditas. Para Fábio, ela ofereceu um ultimato. Sua voz firme apesar da tempestade de emoções dentro dela. Se você quer falar sobre seu trabalho secreto, seja bem-vindo em casa. Até lá, é melhor não aparecer. Com um aceno para seus pais, ela saiu, fechando a porta atrás de si, deixando um vazio palpável em sua esteira. Por 2 dias, Giovanna suportou a solidão de sua decisão. Ligações de sua mãe, do pai de Fábio e até do próprio Fábio fizeram pouco para amenizar sua resolução. Cada conversa carregada de tentativas de minimizar seus sentimentos e justificar o segredo só serviu para aprofundar sua resolução. As insinuações de imaturidade e a sugestão de que os cônjuges têm direito aos seus segredos fizeram pouco além de alimentar sua frustração, deixando-a externamente calma, mas internamente fervendo. O retorno de Fábio foi tão silencioso quanto sua partida, sua entrada marcada pelo clique suave de sua chave na fechadura. Ele veio trazendo presentes, um pedido silencioso de perdão deixado na mesa da cozinha, acompanhado de mimos guardados como uma oferta de paz. Ele permaneceu na porta do quarto, observando Giovanna perdida em seu livro. A cena, um contraste marcante com a turbulência que os havia separado. No momento em que Giovanna saiu do quarto, o ar entre eles estava carregado de palavras não ditas e emoções reprimidas. Fábio, sentado no sofá da sala, a convidou para se juntar a ele, sua voz uma mistura de esperança e apreensão. "Vem aqui, vamos conversar. Ou você ainda está brava comigo?" A resposta de Giovanna, embora simples, estava carregada com o peso de seus sentimentos. "Estou", ela admitiu, sentando-se ao lado dele. A proximidade reacendendo uma familiaridade, apesar do frio de seu recente estranhamento. O toque de Fábio, sua mão em seu ombro e a visão de sua aliança de casamento provocaram um tumulto de emoções dentro dela. Lágrimas ameaçavam romper sua compostura mais uma vez. O pedido de desculpas de Fábio foi sincero. Sua voz cheia de arrependimento enquanto tentava tranquilizar Giovanna de sua fidelidade. No entanto, a paciência de Giovanna se esgotava. Sua exigência por transparência sobre seu trabalho secreto se tornava mais insistente. A revelação de que Fábio havia confidenciado a seus pais antes dela provocou uma faísca de raiva em Giovanna, sentindo-se traída por outros saberem mais sobre a vida de seu marido do que ela. A explicação de Fábio de que sua mãe havia aconselhado contra compartilhar os detalhes com ela só adicionou lenha à fogueira, fazendo Giovanna questionar o que havia de tão incompreensível em seu trabalho. Pressionado a escolher entre seu trabalho misterioso e sua esposa, Fábio não hesitou em afirmar sua lealdade a Giovanna, prometendo um fim às suas noites tardias após resolver uma última tarefa. Seu compromisso de compartilhar tudo em junho foi um pequeno consolo para Giovanna, que, apesar de suas frustrações, escolheu confiar em sua palavra mais uma vez. A noite passou em uma aparência de normalidade, com o casal se engajando em suas rotinas domésticas habituais, suas ações refletindo um passo tentativo em direção à reconciliação. A paz de espírito de Giovanna naquela noite
foi um raro descanso do turbilhão de emoções que ela vinha combatendo, um testemunho de sua disposição de dar a Fábio o benefício da dúvida, pelo menos por enquanto. A comunicação reacendida de Giovanna com Manuela marcou um passo tentativo em direção à cura de sua dor pessoal. Sua proximidade passada, marcada pela luta de Giovanna com sua infertilidade, era um lembrete das complexidades de sua amizade e da dor de sonhos não realizados. No entanto, em meio à paz e reconciliação tentativas, a tensão subjacente entre Fábio e Murilo permanecia na mente de Giovanna, uma corrente silenciosa em suas interações sociais que insinuava questões não resolvidas e verdades ocultas, esperando para serem descobertas. Giovanna deu a notícia a Fábio de que sua amiga havia entrado em contato com planos para o fim de semana, mas a reação de Fábio foi, na melhor das hipóteses, morna. "Eu tenho que ir junto?" ele resmungou. "Estamos falando da Manuela. O que deu em você?" Giovanna retrucou, claramente irritada. "Você não está interessado em encontrá-la?" "O Murilo vai estar lá também?" Fábio perguntou, tentando avaliar a situação. "Provavelmente ele está quase sempre em casa nos fins de semana. Além disso, Manuela sugeriu que nos encontrássemos no lugar deles. Ela está planejando fazer um bolo", Giovanna explicou. O entusiasmo de Fábio não aumentou. "Prefiro não esbarrar nele", ele admitiu francamente. "Por que não?" Giovanna pressionou por uma resposta. "Ele simplesmente me irrita. Você sabe disso", Fábio confessou. Mais tarde naquele dia, Giovanna ligou para Manuela para informar que Fábio não iria. Manuela pareceu não se importar. Na verdade, ela parecia um tanto aliviada. Acontece que Murilo também não estava muito interessado em ter Fábio por perto, especialmente não em sua própria casa. E ele deixou seus sentimentos claros para Manuela. "Eles deveriam amadurecer com a idade", Manuela comentou, um pouco decepcionada. Apesar da tensão, Fábio levou Giovanna até o apartamento de Manuela. A viagem de carro foi silenciosa e tensa. O apartamento de Manuela era um cenário familiar, embora mudanças fossem evidentes. O pequeno berço havia sido trocado por uma cama maior. Uma mesa de estudo e uma estante eram novas adições e a coleção de brinquedos havia crescido. Manuela fez questão de assar um bolo de mel, sabendo o quanto sua amiga gostava. "É uma pena Fábio não ter vindo. Ele gosta de bolo de mel", ela observou enquanto servia o bolo. Murilo entrou na conversa, coçando o nariz. "Talvez ele teria vindo se não fosse tão arrogante." Um silêncio desconfortável tomou conta que Giovanna rapidamente tentou dissipar. "Vamos não deixar isso abalar nossos espíritos. Manuela, você pode embalar um pedaço para Fábio? Não estou tentando estragar o dia de ninguém." Murilo acrescentou com um toque de sarcasmo. "Diferente de algumas pessoas, Murilo chega." Manuela interrompeu, desaprovando seu tom. "Por que rodeios? Está claro que Fábio pode ser difícil, teimoso demais para seu próprio bem." Murilo continuou, imperturbável. Giovanna, intrigada, aventurou-se. "Ele já compartilhou por que não gosta de você?" Murilo riu disso. "Ele acha que não presto, certo?" Manuela usa palavras como patife. Giovanna pausou, tomando um gole de seu chá. "É intrigante. Deve haver algo mais. O que você poderia ter feito para aborrecê-lo tanto? Nunca prejudiquei uma alma enquanto vivi, embora a tentação esteja lá, especialmente com alguns proprietários de carros tentando enganar", disse Murilo meio brincando enquanto aceitava um prato de Manuela. Ele saboreou outro pedaço de bolo antes de continuar. "E sempre fui honesto nos meus negócios. Nunca enganei ninguém. Mas estaria mentindo se dissesse que não fui tentado às vezes, sabe, para devolver um pouco do tratamento que recebo." Giovanna, tentando manter a paz, interveio. "Vamos não guardar rancor, especialmente não contra Fábio. E, por favor, sem ressentimentos contra mim. Certo?" Murilo ofereceu um encolher de ombros casual. Quem pode ficar bravo com amigos? Aproveitando o doce, eles optaram por um passeio tranquilo até o parque próximo.
Murilo ficou perto de Manuela, seus braços envolvendo-a ocasionalmente, entrando na conversa das mulheres, enquanto mantinha um olho em Bruno, enquanto caminhavam. Giovanna debatia internamente se deveria revelar o trabalho clandestino de Fábio, as férias arruinadas e a opinião de seus pais sobre toda a saga. Ela sentiu a necessidade de desabafar suas preocupações com alguém. Encontrando um momento tranquilo, Manuela se aproximou de Giovanna, pegando sua mão gentilmente. Ouça, Giovanna, se Fábio tivesse uma vida secreta, você sentiria. Definitivamente há mais nisso. E se seus pais estão por dentro, provavelmente é algo que eles ainda não estão prontos para revelar, mas o farão a tempo. Ao final da visita, eles permaneceram na varanda, aguardando a chegada de Fábio para levar Giovanna para casa. Quando o carro dele se aproximou, Murilo e Manuela ofereceram suas despedidas. Fábio parou o carro, desligou o motor e saiu, cumprimentando Manuela com um abraço caloroso e oferecendo a Murilo um aperto de mão contido. E quem é esse jovem campeão? Ele sorriu, bagunçando o cabelo de Bruno, prestando atenção às suas heróicas aventuras do playground. Vamos nos encontrar novamente em breve, Fábio sugeriu ao partir. Definitivamente, Manuela concordou com um aceno. De volta ao carro, Fábio perguntou: Como está Manuela? Quais são as novidades com eles? Giovanna relatou os acontecimentos recentes, aos quais Fábio ouviu com aparente contentamento. Manuela está bem. O Bruno cresceu, não foi? E o trabalho do Murilo, está tudo tranquilo lá? Fábio sondou. Por que o interesse repentino no trabalho dele? Giovanna rebateu, intrigada com sua curiosidade. Eu pensei que ele não valesse seu tempo. Apenas curioso, Fábio deu de ombros. Ele enganou mais alguém recentemente? Giovanna refletiu sobre suas palavras. Sabe, eu costumava pensar que talvez você tivesse razão sobre ele, mas agora estou começando a questionar isso. Talvez você seja o problema. Fábio riu de sua acusação. Então agora sou o vilão? A conversa deles diminuiu até o silêncio pelo resto da viagem, cada um perdido em seus pensamentos. Conforme Giovanna deitava ao lado de Fábio, um turbilhão de emoções agitava-se dentro dela. A proximidade que ela outrora prezava agora parecia sufocante, deixando-a imersa em um mar de desespero e confusão. O homem ao seu lado, outrora seu confidente, agora parecia um estranho sombreado, agitando uma mistura de medo e aversão dentro dela. A vontade de gritar e libertar-se dessa fachada era avassaladora. No entanto, ela permaneceu em silêncio, puxando o cobertor mais apertado ao redor dela, buscando consolo em seus soluços contidos. A temporada festiva havia passado, deixando para trás uma verniz de normalidade que falhava em mascarar o crescente abismo no coração de Giovanna. A vida parecia uma peça elaborada, com cada dia afastando-a mais da realidade e aproximando-a de uma performance onde ela desempenhava um papel que já não reconhecia. As manhãs traziam reflexões de uma mulher que ela mal conhecia, seus olhos desprovidos do calor que outrora possuíam. Com a chegada da primavera, Giovanna ansiava pela simplicidade de sua casa no campo, imaginando-a como o pano de fundo perfeito para consertar as fraturas em seu relacionamento. Ela esperava que o cenário sereno proporcionasse uma oportunidade para discussões sinceras, talvez até uma resolução pacífica, por mais dolorosa que fosse. No entanto, o destino tinha outros planos. Seus pais, citando o calor insuportável, recusaram educadamente seu convite, deixando-a enfrentar a perspectiva da solidão. Fábio foi convenientemente levado por compromissos de trabalho. Suas frequentes ausências agora uma norma, Giovanna aceitou resignadamente, determinada a buscar refúgio na tranquilidade do campo. Giovanna partiu sozinha, seu coração pesado, mas esperançoso por um descanso. Mas ao chegar, a visão do carro de Fábio, claramente deslocado, estilhaçou sua frágil paz. O pânico tomou conta, suas respirações curtas e afiadas, enquanto a realidade da decepção de seu marido se tornava iminente.
Com trepidação, ela se aproximou da porta trancada, sua mão hesitante no trinco, optando em vez disso por bater. Ela se preparou, não disposta a confrontar qualquer traição que estivesse do outro lado sem aviso prévio. A fachada de normalidade havia desmoronado, deixando Giovanna à beira de confrontar a verdade que ela temia há muito tempo. A porta se destrancou e, enquanto Giovanna se preparava para o pior, Fábio apareceu, sua voz impregnada de surpresa. Giovanna? Ele pronunciou, claramente não a esperando. Giovanna, perplexa e repleta de temor, mal registrou a confusão de Fábio. Seu olhar desviou-se para a sala de estar, onde ela avistou um movimento sob um cobertor no sofá. Seu coração acelerado. Ela passou por Fábio. Seus sapatos ainda calçados e com um movimento rápido puxou o cobertor para revelar não um amante secreto, mas um pequeno menino choroso. A criança, não mais que 3 anos, olhou para Fábio com uma mistura de medo e esperança. Papai, ele chorou estendendo os braços. Fábio, com uma ternura que Giovanna não havia visto antes, pegou o menino, confortando-o com palavras gentis e um beijo na testa. Giovanna. A mente de Giovanna girava enquanto ela observava a cena. Sua voz mal era um sussurro. Quem é este, Fábio, seu filho? O olhar inocente do menino encontrou o de Giovanna. Suas lágrimas um apelo silencioso. Giovanna sentiu uma tempestade de emoções brotando dentro dela. Seu corpo tenso para uma confrontação. Fábio, percebendo sua crescente fúria, implorou por calma. Por favor, vamos não tirar conclusões. Eu vou explicar. Abalada, Giovanna jogou seu casaco em um monte e cambaleou até a cozinha. Seu movimento lento como se estivesse atravessando uma névoa densa. Sua tentativa de saciar sua sede terminou com um copo quebrado e um dedo cortado. Seu corpo finalmente sucumbiu a uma cadeira, ansiando por descanso e fuga do caos. Quem é esse? Ela exigiu novamente. Sua voz mais firme, mas tingida de fadiga. Fábio, segurando o menino, respondeu. Este é Lucas, filho do Murilo. O choque de Giovanna era palpável. Filho do Murilo? Como Manuela não sabe disso? A admissão de Fábio apenas aprofundou o mistério. Não, a Manuela está no escuro, sem saber nada. É complicado, mas eu prometo que há uma explicação. Dúvida e raiva chocaram-se dentro de Giovanna. Ela acusou Fábio de inventar uma história, sua confiança nele diminuindo. No entanto, Fábio permaneceu calmo, instando-a a verificar sua reivindicação com o próprio Murilo. Com suas emoções em tumulto, Giovanna pegou seu telefone. Seus dedos tremiam enquanto ela discava o número de Murilo. Apesar do ceticismo, uma parte dela se apegava à esperança de que a estranha história de Fábio tivesse um pingo de verdade. Murilo, é a Giovanna. Podemos falar sobre Lucas? Ela perguntou, sua voz tremendo com uma mistura de medo e antecipação. A linha ficou muda por um momento, deixando Giovanna em um silêncio tenso antes de Murilo desligar abruptamente. Confusa e ansiosa, Giovanna sentou-se ali, seu coração acelerado, cercada pelos sons serenos da natureza que contrastavam acentuadamente com o tumulto interior dela. Pouco depois, seu telefone tocou novamente. Era Murilo, sua voz urgente. Giovanna, você não pode falar uma palavra sobre isso para a Manuela, entende? Lágrimas brotaram nos olhos de Giovanna conforme a gravidade da situação se instalava. Como você pôde fazer isso com ela, Murilo? Manuela dedicou sua vida a você. Ela te ama profundamente. Isso vai destruí-la. Ela conseguiu dizer entre soluços. A voz de Murilo era uma mistura de defensividade e desespero. O que eu deveria fazer? Levar ele para casa e apresentá-lo a Manuela como meu filho de outra mulher? De jeito nenhum. E isso nem seria seu problema se seu marido não tivesse decidido bancar o herói. Eu deixei claro para ele, uma vez que ele levou Lucas, era responsabilidade dele. O desabafo de Murilo desvaneceu ao fundo enquanto a mente de Giovanna girava.
Ela lentamente colocou o telefone no chão, deitando-se na grama. As lâminas frias faziam cócegas em seu pescoço em meio ao tumulto. Uma realização calmante amanheceu nela. Fábio não a havia traído. Suas ações estavam longe do que ela temia. Com um novo senso de clareza, Giovanna retornou para dentro, preparada para juntar toda a história. O dilema de Murilo começou com um caso durante uma de suas viagens de negócios. Uma conexão passageira que resultou em uma gravidez não planejada. Quando Lucas nasceu, Murilo se recusou a reconhecê-lo, esperando que o problema desaparecesse. No entanto, quando a mãe de Lucas ameaçou levá-lo até a porta de Murilo, Murilo entrou em pânico. Desesperado, ele procurou sua tia Eduarda, implorando para que ela cuidasse de Lucas temporariamente até que ele pudesse elaborar um plano. A mãe havia desistido de todos os seus direitos sobre ele, deixando Eduarda, tia de Murilo, como sua guardiã temporária. No entanto, Eduarda, já sobrecarregada com seus próprios filhos e trabalho, logo percebeu que não poderia fornecer o cuidado que Lucas precisava. Quando ela informou Murilo de sua incapacidade de continuar cuidando de Lucas, ele entrou em pânico, desesperado para evitar que a situação escalasse até sua porta. Em meio à sua acalorada conversa telefônica, Eduarda, sentindo-se encurralada sem uma solução clara, decidiu respirar em uma lanchonete local. Enquanto ela estava lá com Lucas, perdida em pensamentos e sobrecarregada por seu dilema, ela não pôde deixar de esperar por alguma intervenção divina para guiá-la através dessa bagunça. O destino pareceu responder às suas preces silenciosas quando Fábio entrou na lanchonete, reconhecendo Eduarda de seu passado compartilhado na cidade. Fábio se aproximou dela, oferecendo uma saudação amigável e perguntando sobre seu bem-estar. Sua atenção logo se voltou para o menino quieto ao lado dela. "Ei, campeão, qual é o seu nome?" Fábio perguntou, oferecendo um sorriso caloroso para Lucas, que timidamente compartilhou um pedaço de sua batata frita em resposta. Eduarda, pega de surpresa, conseguiu uma explicação vaga. "Este é Lucas. Ele é apenas... bem, ele tem sido um pouco difícil para muitas pessoas." Mal ocultando o verdadeiro peso da história de Lucas. Fábio, entendendo mal, pensou que ela se referia a travessuras típicas de crianças enquanto conversavam. Fábio compartilhou um pedaço de sua própria história, um momento raro de abertura sobre os desafios dele e de Giovanna em começar uma família. Eduarda, sentindo uma conexão mais profunda e talvez uma solução para a teia emaranhada em que se encontrava, decidiu dar um salto de fé. Ela compartilhou a história de Lucas com Fábio, expondo as complexidades e as dores que levaram a esse momento. O coração de Fábio se compadeceu de Lucas ao saber da difícil situação do menino, abandonado pelos próprios pais. Movido por uma mistura de compaixão e uma conexão inesperada, ele tomou a decisão impulsiva de acolher Lucas sob sua asa, afastando-se do trabalho e dedicando o dia inteiro ao menino, formando rapidamente um vínculo que parecia tão natural quanto se fossem verdadeiramente pai e filho. Para Fábio, a alegria de passar tempo com Lucas era incomparável. Ele estava bem ciente das reservas de Giovanna sobre a adoção, então as inúmeras discussões sobre o assunto nunca estavam longe de sua mente. No entanto, naquele momento, nada disso importava. Ele estava determinado a fazer as coisas funcionarem, convencido de que uma solução se apresentaria. Enquanto isso, Manuela, juntando os pedaços do quebra-cabeça das ausências e recados misteriosos de Fábio, se emocionou com a história que se desenrolava. Os pais de Fábio também estavam cientes deste novo capítulo em suas vidas, apoiando-o enquanto ele navegava por esta jornada inesperada. Lucas, por sua parte, ficou tão apegado a Fábio que a separação todas as noites se tornou um desafio, com Fábio ficando ao seu lado até ele adormecer. Um dia, enquanto Lucas estava absorto em desenhos animados, Fábio aproveitou um momento para arrumar a cozinha.
Seus pensamentos já estavam em seu próximo passeio em família pelo rio. A simples cena doméstica era um vislumbre de uma vida que Giovanna nunca havia imaginado para si mesma. No entanto, ela se viu profundamente comovida pelo amor que Fábio demonstrava por Lucas. Seu coração se aquecia pelo menino como se fosse seu próprio filho. No entanto, em meio à nova felicidade encontrada, Giovanna não conseguia sacudir o sentimento de engano pairando sobre eles. Uma noite, enquanto Fábio limpava depois do jantar e Lucas dormia pacificamente, ela expressou suas preocupações. Fábio, não podemos esconder isso de Manuela. Não seria certo. Ela merece saber a verdade. Fábio, pronto para aliviar seu fardo, concordou, mas foi interrompido pela firme resolução de Giovanna. Eu deveria ser a pessoa a contar a ela. É o justo. Com o coração pesado e a mente turbulenta com possíveis desfechos, Giovanna buscou o consolo do pé de maçã, o lugar onde se sentia mais próxima da clareza e paz. Foi lá, sob seus ramos floridos, que ela discou o número de Manuela, preparando-se para uma conversa que mudaria tudo. Após passar horas sob o céu aberto, Giovanna reuniu coragem para a conversa que a esperava. Quando Fábio e Lucas, alegres pelo tempo passado no Rio, retornaram para casa, a casa estava preenchida com uma tensão silenciosa, o ar pesado com verdades não ditas. Quando Manuela entrou pela porta, saudada pela visão da família, aparentemente à vontade, sua curiosidade foi aguçada pela presença da criança desconhecida. O ambiente caiu em um silêncio desconfortável diante de sua pergunta. O peso do momento pressionava todos. O comportamento descontraído de Manuela mudou para preocupação conforme a atmosfera se tornava densa, com apreensão. O que está acontecendo? Ela perguntou, sua voz tingida de preocupação. Giovanna, sem espaço para evasivas, revelou a verdade sobre a paternidade de Lucas. Suas palavras cortaram o silêncio como uma faca. A confusão de Manuela era palpável enquanto ela buscava respostas de Giovanna e Fábio, ambos lutando sob a intensidade do olhar dela. Conforme Giovanna contava a história, o ambiente parecia encolher, as paredes se fechando com cada revelação. A intervenção de Fábio, afirmando a gravidade da situação, deixou Manuela atordoada, o chão sob ela parecendo desaparecer. A resposta de Manuela, uma mistura de incredulidade e compreensão emergente, perfurou o ambiente. Sua acusação de traição dirigida a Fábio foi uma expressão crua de sua dor, sua confiança despedaçada pelos segredos mantidos. Fábio, talvez reconhecendo a necessidade de privacidade neste momento de emoção crua, saiu silenciosamente, deixando Giovanna oferecer o conforto que podia à sua amiga devastada enquanto choravam juntas. Um vínculo de tristeza compartilhada e empatia se formou entre elas, oferecendo um vislumbre de consolo em meio à tempestade de emoções que aquela noite trouxe. A noite trouxe uma gentil calorosidade à casa enquanto Manuela se ligava a Lucas, sua voz preenchendo a sala com histórias e risadas. Lucas aconchegou-se em seu abraço, ouvindo atentamente, seus olhos pesados de sono, mas reconfortados por sua presença. O carinho de Manuela pelo menino era evidente. Suas palavras prometiam dias melhores ao cair da noite. Fábio assumiu o papel de chefe, preparando uma refeição simples, mas nutritiva, com as sobras do dia, enquanto a chuva trazia uma brisa refrescante pelas janelas abertas. O movimento no jardim e o ar fresco pareciam lavar as tensões do dia, deixando espaço para novos pensamentos e sentimentos. Giovanna se viu envolvida em um turbilhão de emoções. Suas apreensões anteriores sobre a adoção se dissolviam diante do vínculo inegável que sentia se formando com Lucas. O pensamento de se tornar sua cuidadora, de estar lá para seus momentos cotidianos, a enchia de uma alegria inesperada. Nos dias que se seguiram, Giovanna se tornou a força motriz por trás da garantia de um futuro estável para Lucas. Ela, ao lado de Fábio e Eduarda, navegou pelas questões legais para garantir o bem-estar de Lucas. Seus dias agora estavam preenchidos de propósito.
Cada tarefa, desde a papelada até a escolha de itens essenciais para Lucas, era um passo em direção à sua nova vida juntos. Fábio observava com espanto enquanto Giovanna transformava suas ações, falando volumes sobre seu compromisso com Lucas. O apartamento, antes silencioso, agora estava agitado com a energia de uma família se unindo para receber seu mais novo membro. Sua casa se tornou um centro de celebração, com encontros familiares marcados por risadas, música e o calor de refeições compartilhadas. A torta de peixe da mãe de Fábio se tornou um símbolo dessas alegres reuniões, um lembrete do amor que os unia. Lucas, uma vez visto como um fardo, agora era o centro de um círculo amoroso. Sua risada, um testemunho da alegria que ele trouxe para suas vidas. A atenção e o carinho que ele recebia de Giovanna, Fábio e suas famílias eram um bálsamo para seu jovem coração, oferecendo-lhe a segurança e o amor que lhe haviam sido negados por muito tempo. O desaparecimento repentino de Murilo, impulsionado pelo medo de enfrentar a justificada raiva de Manuela, deixou um vazio que ele tentou preencher com um breve retorno e presentes, um esforço rapidamente rejeitado por Manuela e seus pais solidários. O ato simbólico de deixar seus pertences na porta marcou o fim de sua presença em suas vidas. Giovanna, dividida entre sua alegria recém-descoberta como mãe de Lucas e a dor que sua amiga suportava devido à traição de Murilo, correu para o lado de Manuela ao ouvir a notícia. Seu coração estava pesado, dividido entre a felicidade que Lucas trouxe para sua vida e as circunstâncias que levaram à sua chegada. Manuela, agora enfrentando a perspectiva assustadora da maternidade solteira de gêmeos no horizonte, mostrou uma resiliência notável, apesar da ausência de seus próprios pais. Giovanna, sempre a solucionadora de problemas, viu uma oportunidade de estender o novo apoio familiar que cercava Lucas a Manuela e seus futuros bebês. Nos dias que se seguiram, a casa de Manuela se transformou em um centro de atividade e cuidado, com os pais de Giovanna e Fábio assumindo o papel de avós substitutos. Essa rede de apoio não apenas ajudou Manuela a enfrentar os desafios de criar gêmeos, mas também trouxe um senso de família ampliada e comunidade para ambas as casas, tecendo um vínculo mais forte de amor e solidariedade entre todos eles.